A liberdade é com frequência uma muralha a ser derrubada ou um direito a ser conquistado. Não seria também uma exigência feita a todos nós de inventar a sua própria vida? Virginia Woolf tinha dinheiro e nenhuma dificuldade de habitar seu espaço interior. Essa riqueza de talento, esse sentimento de um fundo inesgotável de horizontes sem limites são nitidamente perceptíveis na espantosa meditação passeio que é um teto todo seu, sequência de reflexões feitas a caminhar, pelas quais, como nos devaneios de um caminhante solitário, passam esse impulso, esse sopro característico das ideias que nos ocorrem ao ar livre ao ritmo de nossos passos. Elas têm uma força apaixonada e discreta, agindo suavemente. No caso da romancista inglesa, esse modo caminhante se confunde com um estilo tão vivo, complexo, íntimo e sensual que se tem a impressão, ao lê-la, de assistir à própria emergência de uma ideia e de segui-la em seu avanço, suas hesitações, seus achados e seus prolongamentos sonhadores. Um teto do seu é um texto livre sobre a liberdade, seu poder é indissociável desse efeito de totalidade e presença inteira de uma verdade vagabunda, catada ao longo das lembranças das cenas de rua, das frases captadas ao léu e das associações de ideias. É uma verdade que nos toca porque se dá em subjetividade ao invés de deduzir-se da lógica de um sistema, sem que jamais se saiba que pessoa, qual sujeito a encontrou em sua passagem ao preço de que angústias, de que contradições, a partir de que desejos. Um certo tom de liberdade aparece primeiro no método, na forma. Ele emana tanto da escrita quanto do andar de certas pessoas. A maneira como pedem um café, como abrem um livro, como sorriem, o que nos dá vontade de parar, falar com elas ou simplesmente olhá-las de longe com prazer. Quanto ao conteúdo, a própria definição da palavra liberdade, que cantada não deixa ninguém indiferente, mudam não só em função das épocas, das situações, mas também segundo a idade e o momento de cada um. É por isso que podemos somente falar de nossa liberdade neste instante preciso. O conteúdo e a definição da palavra liberdade mudam em função das épocas, mas também segundo a idade e o momento de cada um. Imenso é o trajeto percorrido entre o início do século XX e hoje. Existem doravante poucas barreiras intransponíveis, poucos interditos absolutos. O provocador, o absurdo, o intolerável, é proibido. Proibir de maio de 1968 teve consequências irreversíveis. Mas a liberdade nem sempre está na evidência de uma muralha a ser derrubada e de um direito a ser conquistado. Não está necessariamente na violência de um enfrentamento e na exaltação que ele suscita. Ela está além, uma vez derrubadas as prisões e dissolvidas as autoridades, numa exigência interior, no ideal de uma invenção da própria vida, numa atenção ativa, aguda, participante em todos os seus episódios, numa vigilância que nos leva a recusar os compromissos, os papéis de figuração e imagens de felicidade pré-construídas. Querer levar uma vida livre em Paris, neste fim de século XX, implica raramente para um homem e uma mulher essa tensão extrema, esse combate mortal. A liberdade continua sendo, no entanto, um desafio essencial a merecer todos os nossos cuidados. Se o esquecemos ou o desdenhamos, ainda nos arriscamos a morrer. De outro modo, não nos transes de uma impossível façanha, mas sem brilho, amordaçados pelo conformismo e o tédio, embrutecidos pelas preocupações, sobrecarregados de tarefas, entorpecidos por falatórios telefônicos, alucinados por um mundo que nos escapa dia após dia, anestesiados. Leitura sugerida: A História de Minha Vida, de Casanova, O Ofício de Viver, de Cesare Pavese, e Paris é uma Festa, de Ernest Hemingway. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. Até a próxima.